Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Cantando a Drico, seu cantinho no YouTube. Gente, nessa série sobre medo, eu tô compartilhando com vocês 6 medos básicos que Napoleão Hill fala no livro dele, Quem Pensa Enriquece. Esse livro é fantástico. Ele traz muitas lições de vida pra gente e especialmente esse capítulo sobre que ele fala sobre o medo me impactou bastante, porque eu me reconheci em alguns desse medo. Você tem medo de alguma coisa? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bom, gente, Napoleão Hill nesse livro fala sobre 6 medos básicos. Ele fala sobre o medo da pobreza, sobre o medo de crítica, sobre o medo de doença, sobre o medo de perder o amor de alguém, sobre o medo da velhice e sobre o medo da morte. Ele fala que os outros medos que ele não cita aqui, eles se encaixam dentro desses medos básicos. E hoje eu vou falar sobre os 2 últimos medos que ele cita, que é o medo da velhice e o medo da morte. Eu confesso para você que eu já tive muito medo da velhice. E me reconheci nesses sintomas aqui. Ele fala assim sobre o medo da velhice. O medo da velhice tem 2 origens principais. A primeira é o medo de que a velhice traga a pobreza, de que os bens materiais sejam tomados por alguém, que geralmente acontece, né? E a segunda e mais forte são os falsos e cruéis ensinamentos transmitidos de geração em geração, bem como outros truques habilmente concebidos para manter o ser humano dominado pelo medo. Eu falando sobre o meu medo da velhice, o meu medo da velhice é que eu tenho ainda, tá? Que eu falo assim, eu não queria morrer muito velha porque eu tenho medo de ficar dependendo de alguém para me dar banho, medo de precisar de alguém que me dê até água para beber. Se eu chegasse nesse estado, eu preferia que eu fosse embora e não ficasse dando medo de dar trabalho para os outros e medo de ficar impossibilitada de fazer as minhas coisas para mim mesma, né? Então, o medo da velhice é um medo que tem até um fundamento, né? De você ficar dependendo de alguém, medo de você ficar pobre, ou se você tem bens, esses bens irem parar nas mãos de quem e você ficar sem o seu, como se sustentar, né? Ficar dependendo dos outros. Ele fala que os sintomas da velhice são tendência, olha só que legal, tendência a diminuir o ritmo da atividade e desenvolver, olha só, complexo de inferioridade por volta dos 40 anos, acreditando serem lapsos que comete motivados pela idade. A pessoa começa a falar assim, não estou enxergando, já estou ficando velho, né? Então a pessoa só reconhece as coisas que talvez ela não esteja podendo fazer mais depois de uma certa idade, né? E aí ele fala assim, na verdade, os anos mais produtivos da vida de um indivíduo, tanto mental quanto espiritualmente, são aqueles entre os 40 e 60. Tá vendo isso aqui, ó? Depois dos 40, gente, eu precisei usar meu óculos. E quantas vezes eu já disse isso pra mim? Caramba, eu tô ficando velha, eu já não enxergo mais como eu enxergava quando eu era nova. Mas faz parte da vida, né? Outra coisa que ele fala aqui, ó. Hábito de desculpar-se pela velhice. Ao chegar aos 40 ou 50 anos, em vez de subverter a regra, demonstrando gratidão por haver alcançado a idade da sabedoria e da compreensão. Costume de reprimir a iniciativa, a imaginação e a autoconfiança, acreditando falsamente haver passado da idade de exercitar essas qualidades. Fica pensando, não tem mais idade para fazer essas coisas. Gente, eu falo muito isso e eu sei que eu tenho que me corrigir nisso. Eu falo, não tenho mais idade nem paciência para essas coisas, para algum tipo de atividade, né?
Então, às vezes, a gente se subestima, né? Achando que passou dos 40 a gente já não pode fazer certas coisas. E ele fala que é uma das idades mais produtivas, porque a gente tem mais sabedoria para agir, para tomar decisão na vida, né? E a gente fica se desculpando porque tá velho. Outro sintoma que ele fala, preferência por um vestuário de estilo jovem e a adoção de maneirismo típicos da juventude, provocando comentários de conhecidos e desconhecidos, né? Para a pessoa, às vezes, tem aquele sintoma de, como acha que está ficando velho, começa a vestir roupa de jovem, tipo aquele comercial, lembra daquele comercial do tio da Suquita? Aí eu falo para você, isso é coisa de gente que já passou dos 40, que vai lembrar desse comercial. Então, gente, o medo da velhice, ele traz esse tipo de subestimar a gente mesmo, né? Então, quem já passou dos 40, não pensa assim, gente. Eu estou tentando melhorar isso. Toda vez que eu vou pronunciar alguma coisa que vai fazer com que a minha autoestima abaixe, porque já passei dos 40, eu estou dando uma freada nisso, tá bom? Eu reconheci esse medo na minha vida, tá? E, finalmente, o medo da morte. Por que será que as pessoas têm medo da morte, né? Eu já tive... Depois que o Fernando veio para a vida da gente, eu tive mais medo de morrer. Mas o medo de deixar ele pequeno ainda, né? Eu acho que os pais têm mais esse tipo de preocupação. Medo de morrer e deixar a pessoa sem uma base, ou sem dinheiro. Está aliado também ao medo da pobreza, né? Ele fala aqui, para alguns, o medo da morte é o mais cruel dos medos básicos, por uma razão óbvia. A terrível sensação de medo associada à ideia da morte, na maior parte dos casos, pode ser atribuída também ao fanatismo religioso, porque a pessoa pode ficar atrelando a morte dela, eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, né? Então, o medo da morte, ele às vezes é infundado. Todo mundo, a gente sabe que todo mundo vai ter que passar por isso, e também, na minha opinião, a pessoa tem medo do desconhecido. O que vai acontecer? O que vem depois da morte? Né? O que acontece? Para onde eu vou? O que acontece? Então, a gente fica com esse medo de morrer. Né? Ou você já escutou a frase assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não estar preparado, né? Eu já escutei muito isso. Vamos ver alguns sintomas que ele fala dos sintomas da morte. Hábito de pensar na morte em vez de aproveitar a vida ao máximo, geralmente por falta de objetivo ou uma ocupação produtiva. Então ele fala que uma pessoa que tem medo de morrer, ela passa tanto tempo sem produzir alguma coisa que ela fica com medo de morrer. Ela não aproveita a vida dela, ela não enxerga as possibilidades que a vida pode trazer para ela, né? E ele fala assim, o remédio mais eficaz contra o medo da morte é o desejo ardente de realização, fundamentado na prestação de serviço útil aos outros. Pessoas ocupadas raramente têm tempo para pensar na morte. Para elas, a vida é interessante demais. Então, se você se mantém ocupado, você não vai ficar tendo tempo de pensar, ai meu Deus, eu vou morrer. Esquece isso. Olha, a gente pode assim, levar 50 anos para morrer, ou morrer amanhã, ou morrer daqui a pouco. A gente não pode viver a nossa vida pautado no dia que a gente vai morrer. A gente vai morrer? Vamos morrer, todos nós. Deus é tão sábio que todo mundo vai passar por isso. Mas não é por isso que a gente tem que deixar de viver pensando que dia que a gente vai morrer, como a gente vai morrer, né? A pessoa fica falando, eu não quero morrer atropelada, eu não quero morrer, sabe?
fica pensando sobre isso, fica, como dizia minha mãe, fica ruminando aquilo, de que vai morrer, não quer morrer, né? Então, se a pessoa passa a vida pensando na morte, ela não vive, né? E ele fala que um dos sintomas mais assim acentuados em quem tem medo da morte é a ansiedade, né? Ele fala assim, ó, a ansiedade é um estado de espírito baseado no medo. A ansiedade se instala devagar, mas com persistência. É insidiosa e sutil. Passo a passo toma a mente até anular a capacidade de raciocínio, a autoconfiança e a iniciativa. A ansiedade é uma forma de medo continuado causado pela indecisão. Portanto, é um estado de espírito que pode ser controlado. A ansiedade pode ser controlada. Ele fala aqui, gente, se a gente não controla a mente da gente, a nossa mente vai nos controlar, né? Então você vê que qualquer um desses medos básicos que ele cita, que é o medo da pobreza, medo de crítica, medo de perder o amor de alguém, medo de doença, medo da velhice e o medo da morte, todos eles, se você parar para pensar, todos eles podem nos paralisar. Então, qual é a solução para a gente romper com esses medos? É controlando o nosso pensamento. Se vier um pensamento de medo, a gente não consegue lutar contra ele. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que substituir o pensamento. Substitui ele, que vai dar certo. Às vezes ele vai ficar voltando na tua cabeça. Mas toda vez que ele vier, você tiver o hábito de trocar esse pensamento, daqui a pouco você vai ter a habilidade de trocar o pensamento assim bem rapidinho. Então, é que a gente não deixe o medo tomar conta da gente. Porque eu tenho certeza que assim como eu, você já deixou de perder, você já perdeu muita oportunidade de se desenvolver na vida por causa de medo. Então, eu quis muito compartilhar esses vídeos com vocês, para que vocês pudessem, assim como eu, se autoconhecer e partir para a cura, gente. Como diz a minha amiga Letícia Radaik, o início da cura é você tomar consciência do que está aí dentro de você, do que está dentro da sua cabeça. Nossa, eu me descobri com muitas crenças limitantes, muita gente, mas muita crença limitante, que eu vou trazer um outro vídeo para vocês sobre isso. Não deixe o medo paralisar a sua vida. Muita gente acaba sofrendo de crise de pânico por causa de medo. Tudo começa lá com aquele pensamento pequenininho, mas a gente vai deixando ele se alimentar, ó. Daqui a pouco ele tomou conta da gente. Tá bom? E é isso que eu queria compartilhar com vocês, e deixo esses vídeos com muito carinho e venho compartilhar com você depois outras lições que eu aprendi com esse livro e com outros livros que eu tenho estudado e tem me ajudado muito, gente, a mudar a minha percepção da vida. Não esquece de compartilhar com alguém que você ama, para essa pessoa também poder se autoconhecer e poder melhorar a sua vida. Um beijo para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.